Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Ezequiel, capítulos 20 e 21, o Senhor faz um retrospecto da história de Israel, mostrando um padrão contínuo de rebelião desde o Egito. No capítulo 20, Deus lembra que agiu em várias ocasiões por amor do seu próprio nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações. Embora o juízo fosse inevitável, Deus promete um futuro de restauração, onde trará o povo para o vínculo da aliança. Já no capítulo 21, a mensagem é mais imediata. A espada do Senhor está afiada e polida, pronta para executar o juízo sobre Israel, anunciando a queda de Jerusalém e a humilhação do cetro real. Em Hebreus, capítulo 12, dos versículos 1 a 17, o autor utiliza a nuvem de testemunhas do capítulo anterior para nos convocar à ação. Somos exortados a nos livrar de todo o peso e a correr com perseverança a corrida proposta, mantendo os olhos fitos em Jesus. O ponto central é a disciplina do Senhor, que não deve ser desprezada, mas sim recebida como prova de que Deus nos trata como filhos. A disciplina tem um propósito divino: nos fazer participar de sua santidade, produzindo fruto de justiça e paz. A exortação final é para que busquemos a paz e a santidade, cuidando para que ninguém seja profano como Esaú, que por um prazer momentâneo perdeu sua herança. Que a seriedade da rebelião de Israel em Ezequiel nos alerte para a nossa própria inclinação ao pecado. E que, olhando para Jesus em Hebreus, possamos suportar a disciplina do Senhor, reconhecendo que ela é o seu amor em ação, nos conduzindo à santidade e à herança que Ele nos prometeu. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Ezequiel capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor, e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga a eles: Assim diz o soberano Senhor: No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles, e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer viverá por elas. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também, com mão erguida, jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei. Terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados. Pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto:
Não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos, e tenham o cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer, viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles, e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço, e por amor do meu nome, agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também, com mão erguida, jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus países. Também os abandonei a decretos que não eram bons, e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas o sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor, e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Nisto, os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que eu havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto, ou uma árvore frondosa. Ali, ofereciam os seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático, e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? É chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor. Vocês não estão se contaminando como os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não lhes permitirei que me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações, e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também eu os julgarei, palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, vocês certamente me ouvirão, e não profanarão mais o meu nome santo, com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali, exigirei as ofertas de vocês e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu os aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações, e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e eu me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que vocês fizeram. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul. Pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todo o rosto do Neguebe até o norte será ressecado por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito. Acaso ele não está apenas contando parábolas? Ezequiel, capítulo 21. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: Assim diz o Senhor: Estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, da bainha, tirei a espada, e não tornarei a guardá-la. Portanto, passe a gemer, filho do homem. Passe a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. E quando lhe perguntarem: Por que você está gemendo? Você dirá: Por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá, e toda a mão penderá frouxa. Todo o espírito desmaiará, e todo o joelho se tornará como água, de tão fraco. E vem chegando. Sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: Assim diz o Senhor. Uma espada, afiada e polida. Afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles são atirados contra a espada juntamente com o meu povo. Lamente-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá. E que acontecerá se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir? Palavra do soberano Senhor. Por isso profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra. Que a espada golpeie 2 vezes, aliás, 3 vezes. É uma espada para matança, para grande matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e os caídos sejam muitos, posicionei a espada para a matança junto a todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago. É empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve tomar. As 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas, e a outra contra Judá e contra a Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local donde partem as 2 estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, porque vocês fizeram isso, serão levados prisioneiros. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, a hora do seu castigo é agora. Assim diz o soberano Senhor. Tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça! Uma desgraça! Eu a farei uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga: Assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada, empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre você, ela será posta sobre o pescoço dos ímpios que devem ser mortos,
e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha. No lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo. Seu sangue será derramado em sua terra, e você não será mais lembrado. Porque eu, o Senhor, falei. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim, ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.